Você já chegou num ponto da sua vida em que olhou para o que estava à sua frente e simplesmente não soube de onde ia tirar forças para continuar? Não estou falando de cansaço físico, estou falando daquele cansaço mais profundo. O cansaço de quem já tentou várias vezes e as coisas continuaram difíceis. O cansaço de quem está em pé, funcionando, cumprindo com as obrigações, porém por dentro está no limite. Uma dificuldade que não passa, uma situação que drena, uma pressão que não dá trégua. E o que torna tudo isso ainda mais pesado é quando as pessoas ao redor parecem não ver, quando o mundo continua girando normalmente enquanto você está numa batalha que ninguém sabe o tamanho. Eu preciso que você saiba, você não está fraco. Você não está falhando. Estar num ponto difícil não é sinal de que Deus te abandonou. É sinal de que você está numa fase que exige mais do que a sua força normal pode oferecer. E é exatamente para esse ponto que Deus tem uma palavra. Fica comigo. Pensa numa tempestade no mar. Não uma chuva de verão, uma tempestade de verdade, com ondas que levantam o barco e fazem ele descer do outro lado com força, com ventos que tornam impossível manter a direção, com visibilidade zero e a sensação de que qualquer decisão que você tome pode ser a errada. As dificuldades da vida são assim. Elas não chegam educadas, elas chegam com força, com timing ruim, com a capacidade de fazer você perder a noção de onde é o norte. E a pergunta que fica no meio da tempestade não é como eu resolvo isso? A pergunta real é: o barco vai aguentar? A resposta da palavra de Deus é clara: o barco aguenta, e a razão pela qual aguenta não é a qualidade do casco, é quem está dentro. Talvez você esteja pensando agora, mas eu já orei, já pedi, já confiei, e a dificuldade continua. Talvez você esteja se perguntando se Deus realmente vê o tamanho do que você está enfrentando, se o que está passando com você tem solução, se existe algum ponto no horizonte onde essa tempestade termina. Essas perguntas são honestas, e Deus não tem medo delas. A tese que vamos construir hoje é esta: a dificuldade que você está enfrentando não é maior do que o Deus que está com você. Antes de continuar, só um segundinho. Se essa mensagem já está chegando no lugar certo, se inscreve no canal e deixa o like. Leva 2 segundos e ajuda essa palavra a alcançar mais gente que está numa tempestade agora. Obrigado de verdade. Quero te levar para uma cena específica que aconteceu há 2000 anos, num lago chamado Genezaré. Era de noite. Os discípulos estavam no barco remando contra o vento. A passagem de Marcos 6,48 registra que Jesus os viu remando com grande esforço, porque o vento lhes era contrário. Viu. Deus viu. No meio da noite, no meio do vento contrário, no meio do esforço que não estava produzindo avanço visível, Jesus viu e foi andando sobre a água até onde eles estavam. Quando eles o viram, ficaram aterrorizados. Acharam que era um fantasma. Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Repara no que acontece a seguir. E entrou com eles no barco, e o vento se acalmou, e ficaram muito maravilhados. O vento se acalmou quando Jesus entrou no barco. Não quando eles remaram melhor. Não quando eles tomaram a decisão certa, quando ele entrou. E tem mais. Pedro, em Mateus 14, pediu para sair andando sobre a água em direção a Jesus. E Jesus disse: vem. Pedro saiu do barco. Começou a andar. E enquanto manteve os olhos em Jesus, andou sobre a água. Quando desviou o olhar para o vento e para as ondas, para o tamanho da dificuldade, começou a afundar. E Jesus estendeu a mão imediatamente, antes de Pedro terminar de afundar. A mão de Jesus chegou antes. Por que duvidaste? Jesus perguntou, não com condenação, com cuidado, como quem diz, você tinha tudo para andar. O problema não foi a tempestade, foi para onde você olhou no meio dela. Quando passares pelas águas, eu serei contigo.
Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Quando passares, não se passares. É uma certeza, não uma condicional. A dificuldade vai aparecer, o fogo vai existir, a água vai ser funda e Deus vai estar contigo em cada um desses momentos, não te livrando de passá-los, porém te acompanhando enquanto você passa. Agora, preciso ser honesto com você sobre algo que ninguém gosta de ouvir quando está no meio de uma dificuldade. A maioria das pessoas que está numa situação difícil não está sem solução, está sem posicionamento, está tentando vencer a dificuldade com as armas erradas, no campo errado, usando como referência as pessoas erradas. O mundo moderno criou uma cultura de comparação que é absolutamente devastadora para quem está numa fase de dificuldade. As redes sociais mostram o desfecho de todo mundo, a conquista, a superação, a virada, e escondem o processo. Você vê o resultado e compara com o seu processo. E a conclusão que a mente humana tira é sempre a mesma. Por que para mim está demorando tanto? Isso é como olhar para a janela de um avião às 3 da manhã e achar que o avião está parado porque não tem nada visível lá fora. O avião está voando, o processo está acontecendo. A ausência de visibilidade não é ausência de movimento. Pensa numa âncora. Uma âncora não serve para parar o navio, serve para manter o navio no lugar certo, quando a maré está forte. Quando a tempestade bate, o que determina se o navio vai à deriva não é a força das ondas, é a profundidade onde a âncora foi plantada, a qual esperança temos como âncora da alma, segura e firme. A esperança em Deus é a âncora, e âncora só funciona quando está plantada. Quando você, deliberadamente, repetidamente, escolhe ancorar a sua confiança na palavra de Deus, em vez de ancorar nos sentimentos do momento. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Contribuem juntamente. O que parece um obstáculo está sendo integrado por Deus num processo maior que você não consegue ver ainda. A dificuldade de hoje não é um erro no roteiro da sua vida. Ela é uma peça sendo posicionada numa construção que só Deus enxerga por completo. O primeiro passo é parar de medir a sua fé pelo desaparecimento imediato do problema. Fé não é o botão que faz o problema sumir, é a postura que mantém você de pé enquanto o problema é trabalhado por Deus. O segundo passo é identificar para onde os seus olhos estão indo quando a dificuldade pressiona. Você está olhando para o tamanho do vento ou para o tamanho de quem está te chamando? Você está alimentando a sua mente com a narrativa do problema ou com a narrativa da palavra de Deus sobre o problema? O terceiro passo é agir dentro da dificuldade em vez de esperar que ela passe para agir. José administrou a prisão antes de sair dela. Davi louvou a Deus nas cavernas antes de chegar ao palácio. A ação dentro da dificuldade é o que prova para o campo espiritual e para você mesmo que a sua fé não é condicional ao conforto. A tempestade em que você está pode ser mais curta do que você imagina. Chegou o momento de deixar de lutar sozinho e começar a lutar com aquele que já viu o outro lado dessa tempestade. Vamos fazer isso em oração agora. Fecha os olhos, respira fundo. Coloca a mão no peito e sente o coração batendo. Esse coração que ainda está batendo no meio de tudo é sustentado pelo mesmo Deus que acalmou o vento no lago de Genezaré. Traz para a mente a dificuldade que você está enfrentando agora. Não tenta esconder, não tenta minimizar. Deixa ela estar presente. E agora vamos levá-la juntos ao único lugar onde ela pode ser realmente tratada. Pai amado, estamos diante de Ti agora, com o peso que cada um de nós tem carregado. Peso de situações que não resolvemos, de problemas que não passaram,
de cansaços que acumularam, estamos aqui porque sabemos que Tu és maior do que qualquer coisa que estamos enfrentando e porque precisamos deixar de carregar sozinhos o que foi feito para ser entregue a Ti. Agradecemos porque Tu vês que, assim como Jesus viu os discípulos remando contra o vento no meio da noite, Tu nos vês agora. Em cada detalhe do que estamos enfrentando, em cada esforço que não produziu o resultado que esperávamos, em cada madrugada que foi longa demais. Confessamos que em muitos momentos nós olhamos mais para o tamanho da dificuldade do que para o Teu tamanho, que deixamos o medo entrar onde deveria estar a fé, que tentamos vencer na nossa força aquilo que só pode ser vencido com a Tua. E que às vezes duvidamos de que Tu ainda estás agindo quando não vemos resultado imediato. Pedimos que Tu entres no barco agora, que a Tua presença mude o resultado da tempestade que estamos atravessando. Dá-nos os olhos de Pedro quando ele estava andando, olhos fixos em Ti, não nas ondas. Dá-nos a coragem de continuar avançando mesmo com o vento contrário, sabendo que a Tua mão está estendida antes mesmo de nós terminarmos de afundar. Declaramos que cremos que todas as coisas estão contribuindo para o nosso bem, que essa dificuldade tem um propósito que ainda não vemos completo e que Tu és fiel. Fiel demais para nos deixar no meio da tempestade sem motivo e sem destino. Entregamos a Ti cada situação difícil que representamos nessa oração. Estamos seguros nas Tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Se essa oração falou com você, escreve nos comentários agora. Eu confio que Deus está comigo no meio da tempestade. Deixa isso registrado como uma declaração de fé, porque a sua palavra pode ser o que alguém que está no limite precisa ler hoje para não desistir. Se inscreve no canal se ainda não fez isso, deixa o like e compartilha com alguém que está numa fase difícil agora. Às vezes a mensagem certa, enviada no momento certo, muda tudo. Tem algo especial esperando por você no primeiro comentário fixado. Entra lá depois que a mensagem terminar. Deus te abençoe. A tempestade passa. E você vai sair dela mais forte do que entrou. Até o próximo momento juntos.